Boa noite, pessoal. Vamos começar aí a nossa live de hoje. Trouxe o corpo quentinho do Leonardo da Vinci. E aí vamos... Todos que estão entrando aí, começando a entrar, sejam bem-vindos. Oi, um tchau aí, acenando para todo mundo. Carla, fisioterapia Brasil, Canadá, Maiara. Vamos iniciar aqui, já temos Lívia, Guilherme Pinheiro, forte abraço meu irmão Guilherme. Doutora Socorro Quintino, daqui a pouco a gente chama. E hoje a gente vai falar hoje então, Daniela Gardano, um abraço minha querida. Daniela Sancho. Bom, hoje vamos falar sobre o Leonardo da Vinci. Como vocês viram, o nosso hospital de referência estadual para a Covid, o outro é o Hospital do PV, a doutora Socorro Quintino, que a gente vai chamar aqui agora para participar junto conosco dessa nossa live de hoje, tá? Um abraço aí a todos, já vamos iniciando, a doutora Socorro vai nos aceitar, enquanto isso eu vou desenvolvendo com vocês algumas informes. Já estão vendo ela, doutora, muito obrigado por ter vindo. Tá me ouvindo direitinho? Então, enquanto isso, informar para vocês, todos os conselhos já está funcionando de segunda a sexta-feira, nos 2 expedientes, horário normal, tá certo? E alguns funcionários estão em home office, mas funcionando em expediente normal, tá certo? Me ouve, doutora Socorro? Ok, primeiro eu queria agradecer aqui o convite do Ricardo, agradecer a todos os colegas, né, fisioterapeutas e amigos que estão nos assistindo agora. E a primeira pergunta do Ricardo foi como foi, na verdade, começar esse hospital, né? Então, o Hospital de Leonardo da Vinci é o hospital de referência da rede estadual, da rede SUS do estado. E essa história tem um pouco de detalhe pessoal, né? Eu fui convidada, na verdade, em meados de março, por volta do dia 18 de março, dia 16 de março, na verdade, eu recebi um convite para participar, né, de algumas reuniões para saber como que partiríamos com a questão da fisioterapia a partir daquele momento. 2 dias depois eu aceitei o convite, né? Eu sei que, na verdade, eu nunca imaginei de participar de uma força-tarefa daquela dimensão, né? Então, o hospital é um hospital que é de referência para o estado, né? E nós começamos realmente do zero em todos os sentidos, né? E hoje o Hospital Leonardo da Vinci, ele tem um número expressivo de colaboradores, né? Mais de 1000 colaboradores, e nós iniciamos realmente o trabalho com a fisioterapia a partir do cadastramento, uma chamada no site da Sobrafi, né, da nossa Sociedade Brasileira de Respiratória e Terapia Intensiva, e eu consegui cadastrar 604 profissionais da especialidade de terapia intensiva e muitos outros, né? A partir daquele momento começou a se criar, né, o vínculo com nossos colegas, com um chamamento muito especial, num momento difícil, que ninguém sabia o que seria os dias que nos esperavam a seguir, que são os dias difíceis de uma pandemia, que são as dificuldades que a gente encontra no gerenciamento de tudo, né? De insumos, de pessoas, e esse foi o começo, né? Foi do zero e cadastramos inicialmente um volume muito grande de físio, e daí partimos para as entrevistas, né? E essas entrevistas, elas eram rápidas, nós queríamos cadastrar pessoas que tivessem experiência, disponibilidade e formação. E esses 3 itens nunca estavam juntos, né? Quando se tinha disponibilidade, não tinha formação específica. Quando tinha formação específica, não tinha disponibilidade. E nós entendemos que deveríamos partir
para uma estratégia diferente, né? Que era exatamente criar um grupo, tá? Que tivesse vontade, tá? De partir para uma empreitada difícil, desconhecida, e que nós estaremos perto para tutorar esses profissionais mais jovens. Bom, realmente é vontade e coragem, né? Foi um momento também de extrema coragem para alguns colegas, muitos recém-formados, só graduados que participaram, pelo que eu vi na sua pesquisa aqui, a gente está lá. Como é que se deu essa capacitação? Quantos dias foram? Quantas pessoas foram capacitadas? Fisioterapeutas, e faltou falar quantos leitos tem o Leonardo da Vinci. A gente tem 1000 profissionais, quantos são fisioterapeutas, quantos TOs, quantos são capacitados, quantos leitos tem? Pronto. Ricardo, desse cadastro de 600 profissionais, nós entrevistamos em torno de 160 pessoas, né? Transitaram até esta data em torno de 139 profissionais. Só que nem todos esses passaram por treinamento. O treinamento, nós tivemos uma ajuda importantíssima do grupo da Escola de Saúde Pública, a ajuda de alguns professores que foram fundamentais nesse processo, alguns professores, e a gente, quando tem tanto agradecimento para fazer, a gente não quer citar nomes, mas a professora Daniela Gardano, ela foi excepcional, nos ajudou muito, se uniu a outros colegas professores e ajudaram bastante no treinamento dos fisioterapeutas, um treinamento básico, mas fundamental, que foi feito na Escola de Saúde Pública, né? Estamos assistindo ela agora, nesse momento. Já está aí no grupo assistindo. Seu filho também mandou um abraço para a mãezona, viu? Então nós temos uma ligação muito forte com a escola, que os nossos superintendentes, o Dr. Marcelo, a professora Cleoneide também, que foi fundamental, o Rafael, que são fisioterapeutas da escola, e nos ajudaram profundamente nesse treinamento. Então foi um treinamento básico, eram 5 estações práticas, né? Era exatamente de ajustes ventilatórios para ventilação mecânica segura, manuseio de via aérea, né? Algumas técnicas especiais, porque como nós fisioterapeutas o tempo todo estávamos focados na nossa segurança, devido que muitas das terapias elas estavam ligadas à questão da aerosolização, e nós precisávamos cuidar da boa paramentação, da segurança, que sempre foi a preocupação número 1 lá dentro do Leonardo da Vinci. Nós temos um serviço de controle de infecção hospitalar extremamente atuante e que foi extremamente eficiente e rigoroso no treinamento, e isso nos protegeu bastante. Então, desse contingente de 1.200 colaboradores lá do Leonardo, nós temos, acho que foram testados em torno de 785 profissionais, e destes 216 foram positivos e somente 17 fisioterapeutas na nossa contabilidade, que é um número pequeno, em torno de 8% do contingente total, tá, de contaminação durante o trabalho. Então isso se dá ao cuidado, né, com a paramentação, com a questão da lavagem de mãos e uma intensa fiscalização diária por todo o grupo do Leonardo. Então a cultura foi plantada aqui que um cuidaria do outro, né? Então às vezes tinha um que estava com o gorro mal colocado, a máscara mal colocada, e um ajudava o tempo todo nessa proteção. E foi realmente, eu acho que foi o grande aliado, foi o cuidado diário de todos, né? Então nós tivemos um número não muito grande de contaminados. A Dani está aí dando os parabéns a você, a todos, Dani Gardano, doutora Daniela Gardano, doutora Francineide, que foi presidente desse conselho, também está participando da live. Seja bem-vinda, doutora Francineide, nossa ex-presidente, vários alunos aí seus, meus, nossos aí de graduação, várias enfermeiras também, enfermeiras de lá, enfermeira de César da Causa, a doutora Minusta aí, que eu estou vendo que entrou agora, um forte abraço. Tem várias pessoas aqui, então vamos seguindo. Então, quantos dias foi os módulos? Quanto tempo durou os módulos? O treinamento é contínuo, porque nós tínhamos uma passagem inicial na ESP, os profissionais eram encaminhados diretamente da ESP para o Leonardo,
E aí, a partir daí, eles entravam em campo de... Na verdade, o treinamento é diário, porque qual foi a segunda estratégia que nós utilizamos? Que essa estratégia, ela foi, inclusive, ela foi adotada pelos médicos, pelo grupo da enfermagem, que foi os tutores, né? Os líderes de cada UTI. Então, não tinha outro jeito. A gente tinha profissionais extremamente dedicados, né, que tinha disponibilidade para estar na linha de frente, mas eles precisavam de ajuda, né, no dia a dia. Então nós escolhemos alguns profissionais experientes, alguns experts na área de fisioterapeutas em terapia intensiva, com boa formação, e essas pessoas ficaram no nosso dia a dia como tutores. Então cada andar tinha um tutor. Então, o fisioterapeuta, mesmo menos experiente, ele estava com ajuda, tá certo? Sob a supervisão, de alguma forma, dos nossos colegas que funcionaram como tutores e que estão lá até hoje nos ajudando. Então, isso funcionou muito bem e todas as categorias tiveram a mesma dificuldade, que a grande dificuldade da pandemia se mostrou ao longo do tempo que não era somente os ventiladores, né? Que nós tínhamos e nem o número de leito, né? Nós tínhamos uma insuficiência importante de especialistas na área, tanto de médicos de terapia intensiva, né? Como enfermeiros, fisioterapeutas, ou seja, a carência era em todas as áreas. Então, todos nós passamos a participar de uma forma interdisciplinar, muito, eu diria que até afetiva, né? Porque se criou um vínculo de amizade muito importante entre todos e isso foi muito importante como suporte do dia a dia para todos os fisioterapeutas, que foi a tutoria que nós criamos e que funcionou muito bem. Ótimo. Doutora Mitz do Corém, Mitz Germano, tá mandando um abraço pra gente, enfermeira, pra você também. Doutora Daniela Gardano também falou mais um pouco. Quantos pacientes, a senhora sabe dizer, é uma pergunta desafiadora, quantos pacientes até hoje foram deram entrada no Leonardo da Vinci, quantos saíram curados, como é que esses dados que você tem para nos dizer? Pronto, Ricardo, nós já temos um quantitativo de quase 1.800 pacientes internados, precisamente eu acho que até a estatística de ontem, 1.735. Desses pacientes, 919 altas, quer dizer, isso é um resultado muito bom. Óbitos, começamos com uma taxa de óbitos alta, como era no Brasil inteiro, e ao longo dos meses nós fomos diminuindo a nossa taxa de mortalidade. Então isso mostrou claramente que à medida que o tempo foi passando, nós fomos aprendendo também, não é, a tratar essa doença desconhecida, né, que foi tão difícil para todo mundo e continua sendo, mas que hoje nós temos em torno de entre 140 e 150 pacientes internados ainda no Leonardo. E desses, eu acredito que pelo menos 90 em UTIs ainda. E como foi essa guerra? Porque foi uma verdadeira guerra. Eu estava em unidade básica de saúde, com 2 unidades, eu vi o sofrimento, a ansiedade, eu tive que atender paciente mesmo coordenando, a gente viu que era guerra mesmo, era trocar a turbina do avião com ele voando, tá entendendo? Sem saber trocar a turbina e sem saber que avião era, nem para onde é que ele estava indo, né? Como é que foi essa experiência aí? É mais ou menos isso, uma doença desconhecida, com a fisiopatologia complexa que até hoje a gente ainda está aprendendo, não é? Começou-se a aprender com a experiência dos outros, ou seja, com a Itália, com a China, com os países que já tinham sofrido e já tinham entrado na guerra, e muitas dicas nos foram passadas, e aqui eu diria que eu aprendi muito com a doutora Maria Helena Braga, que é a nossa diretora clínica, com o doutor Hernandes Ximenes e o doutor Adailton também, que é o chefe das nossas UTIs. Então, ao longo do tempo, eles em contato com outros centros, tá, foram nos orientando como viver nessa guerra, porque não era só a questão da capacidade técnica, né? O profissional tinha que estar, eu diria, preparado com situações difíceis, como, por exemplo, ver uma grande quantidade de pessoas morrendo, né?
Isso não é fácil para ninguém. Isso é a guerra real, é quando a gente começa a ter perda humana, né? Então isso é guerra, como você falou, botar o avião para voar, trocar a turbina com o avião no ar, é mais ou menos isso. Nós colocamos 100 fisioterapeutas dentro do hospital, para o hospital abrir em 10 dias, não é? E nesse meio termo também nós da gestão também fomos contaminados, também nos afastamos do trabalho, né, nesse meio termo, e a prova de que nossa estratégia gerencial estava correta é que nós tivemos, o hospital não parou, o hospital continuou seguindo com os nossos colegas, no caso a fisioterapia, bravamente nos ajudando no dia a dia, profissionais muito jovens, mas que nós ficamos afastados e à distância conduzindo essas pessoas, e cada dia mais fomos melhorando, né? Quando chegamos em maio, que foi o pico para nós aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, eu diria que nós já estávamos bem melhor, né? Nós já estávamos, eu diria que, eu não posso dizer preparados, porque ainda continuamos aprendendo, né? Mas nós já estávamos bem melhor situados nessa guerra, né? Nós já tínhamos alguma estrutura, como por exemplo os fluxos, os processos, né? Os processos assistenciais, todos os processos assistenciais e fluxos. O fisioterapeuta teve ativamente a nossa participação, tá? Em todos os fluxos, né? Quer seja o Leonardo, ao contrário, o medo era muito grande das pessoas trabalharem lá, porque era o hospital de referência só para Covid. Isso assustou muitas pessoas. E ao contrário do que se mostrou, foi que pelo fato de sermos referência e só ter Covid, nós nos preparamos para isso. Então, por exemplo, o time de resposta rápida, né, formado por anestesistas, essas pessoas, esses profissionais, só eles entubam os pacientes. É um time que funciona 24 horas, né? E os fisioterapeutas, a princípio, também foi introduzido nesse time. Então, muitos processos assistenciais que as pessoas dizem, mas por que o físio está fazendo isso? Porque é uma guerra, porque não tem quem faça. E nós não podemos nos negar numa hora dessa. Nós precisamos ter coragem de enfrentar, entender que na guerra nós temos que enfrentar. E foi isso que aconteceu. Nós participamos dessa construção de uma forma muito ativa. E fiquei feliz com isso, porque encontramos colegas com esse tipo de disposição. Parabéns. A gente teve 17 profissionais fisioterapeutas que contraíram, incluindo a senhora, e aí 17 plenamente recuperados e voltaram ao serviço para voltar para a guerra, né? Que a guerra continuou. Qual a capacidade está o hospital hoje lá? Quantos leitos está? Como é que está com relação à quantidade de leitos ocupados? E qual vai ser o futuro desses leitos e desse hospital, doutora? Lotif, isso é uma questão que a Secretaria de Saúde está, nesse momento, nossos diretores devem estar tomando essas decisões, dos novos rumos. Por quê? Porque a curva, ela desceu, né, o número de leitos ocupados, isso é natural que também diminua, então a gente hoje deve estar em torno de 70% desses leitos ocupados, e a Secretaria de Saúde hoje está já tomando essas decisões, que eu como colaboradora não tenho essa resposta, mas com certeza ele vai continuar como referência até enquanto tiver Covid no estado do Ceará, nós continuaremos nessa luta. A Daniele Theo de Dona Anísia está lhe mandando um beijo, viu? Só para não deixar de registrar aqui, vários outros também. Beijo para todo mundo, que nem sempre a gente consegue ler tudo, responder as perguntas e formular. Então assim, então a César está estudando isso, a gente sabe que abrir hospital e fechar hospital é realmente uma coisa bem complicada, porque no final acaba necessitando, aí tem uma fila de espera no estado inteiro de cirurgias eletivas, né? Uma demanda reprimida muito grande. Então a gente espera que a gente consiga aproveitar tanto o hospital quanto os profissionais que estão lá dentro, e daí resolver, acho que a forma de contratação lá é pelo ISGH, né? A senhora
tem alguma coisa para falar sobre isso? O ISGH que administra o hospital, como é que é essa administração? Ricardo, assim, hoje para mim, eu tenho uma gratidão muito importante ao Instituto de Gestão Hospitalar, de Gestão e Saúde. Por quê? Pela aprendizagem, tá? É um instituto extremamente organizado, bem preparado, tá certo? E que mostrou a sua eficiência quando nos encontrou. É claro que quando eles chegaram, nós já tínhamos dado os primeiros passos, muito bem dados por sinal, com alguns processos, alguns fluxos, e quando eles chegaram, só acrescentaram, né? Então trouxeram toda a sua equipe de gestão, inclusive a fisioterapia teve um apoio importante da doutora Adriana Oliveira, que é fonoaudióloga, que é coordenadora de integração de processos, na verdade ela trabalha integrando esses processos e profissionais como fisioterapeuta, enfermeiro, a todos os processos no ISGH, né, de terapias que estão envolvidos em terapias especiais como é a fisioterapia. Então, esse instituto chegou, na verdade, chegou para somar, eles são, na verdade, todos os dias, eu sempre falo com minha colega Camila Mendes, que está comigo, ela é do Messejana, está comigo ajudando desde o início e continua comigo. E todo dia nós falamos que nós aprendemos todos os dias um pouco mais de gestão, tá? Porque numa pandemia não adianta só ser tecnicamente bombeiro-leito, não existe isso. Você tem que gerenciar a crise, gerenciar as pessoas, gerenciar os insumos que são poucos, né? E que faltam. Então, na verdade, como você falou, muitos profissionais entraram e quando entraram, nós sempre dissemos, isso é uma situação temporária, nós fomos convocados pelo Estado, né, numa situação emergencial e que isso deverá mudar ao longo dos meses. E isso está sendo uma coisa natural e ao mesmo tempo sofrida. Por quê? Como você disse, existe um grande contingente de pessoas que estão à margem do mercado de trabalho. Essas pessoas tiveram a coragem de enfrentar, ou seja, foram treinadas, mas eles sabem que isso é temporário e que em algum momento haverá o desligamento. Eu não sei o futuro do hospital, mas eu não tenho dúvida que hoje a Secretaria de Saúde, à frente do Dr. Cabeto e de todo o grupo de gestão, eles saberão dar um bom norte, né, para o Leonardo, né, que é um hospital que foi, na verdade, requisitado, é um hospital privado que foi requisitado para a pandemia. Então, eu tenho certeza que isso será definido e, enquanto tiver, como eu falei anteriormente, a Covid, nós estaremos colaborando com o hospital e com a Secretaria de Saúde. Bom, a doutora Daniela Gardano explicitou aqui claramente, a gente também acha realmente um desperdício se vier a fechar um hospital como esse, que não é um hospital de campanha, é um hospital super bem estruturado, já tinha todo parece que Deus ajudou a prefeitura e o governo do estado, com o JF2 e o Da Vinci quase pronto. O que estava mesmo complicado era a conduta terapêutica, que é customizada para cada paciente, né? Essa doença é muito diferente realmente. E o novo, né? Que era aquela coisa do tempo inteiro tá lidando com coisas novas e não se sabia o que não tem ainda remédio eficaz, vamos dizer assim, com relação a tudo isso e lidar com tudo isso. Então assim, eu entendo, eu penso que ficaria muito interessante aproveitá-lo em vários momentos. Ele tem estrutura para fazer cirurgias também, mas também com um hospital de retaguarda para qualquer tipo de problema, inclusive novas ondas ou novas pandemias ou epidemias. A gente já passou por isso há muitos anos no estado do Ceará, em vários de cólera, vários momentos da nossa trajetória, né? Agora sim, a sua irmã tá mandando um abraço, a Liduína, sua cunhada também, tá a família inteira assistindo a live, viu? E além dos alunos, estão o tempo inteiro aqui parabenizando a você, a mim e a nós do conselho. Eu queria agradecer aqui aos funcionários, assessores, a todo mundo da diretoria, a doutora Érica, tá todo mundo aqui empenhado, a todos que já entraram aí, a doutora Luziane, os conselheiros todos, o Guilherme, já foi nosso conselheiro, a todos que estão aí. É realmente uma luta e a gente está aqui, depois de muita batalha,
podendo compartilhar experiências sem estar de luto, depois da luta, com os nossos heróis todos vivos, graças a Deus. Então assim, vale a pena salientar muito isso, que passamos por momentos muito difíceis, muito complicados, teve muito Covid mental, né? Muita gente que ficou psicologicamente abalado, sentindo tudo, mas é uma coisa que a gente espera que no final a gente confia que dê tudo certo e vamos lutar para manter. A gente sabe que leito de hospital nunca é demais, mas o melhor seria prevenir. E quando não tiver vacina, tem que estar nessa retaguarda, esperando realmente, para caso aconteça uma onda, ou segundo ou terceiro, que não haja mais, se Deus quiser, mas caso haja, ou no interior, coisas do tipo, a gente está vendo pipocando aí na Itália, em alguns lugares, em alguns povoados, né? A gente vê que realmente o estado do Ceará montou uma estrutura hospitalar muito grande, de 3 governos atrás, com hospitais regionais, né, 2 hospitais regionais, a estruturação de todos os hospitais do estado, eu vi isso, eu passei por isso, construção de policlínica, e ainda na pandemia os leitos foram todos recrutados, inclusive leitos de pediatria, de cirurgia, centro cirúrgico, o que foi. Mesmo assim, ainda precisou do Hospital Leonardo da Vinci, ainda precisou do PV, ainda precisou do JF2, quer dizer, realmente uma guerra. Comparando a outra guerra, da gripe espanhola ou gripe americana, muito diferente, né? A gente tem hoje o quê? Uma gripe espanhola, no período depois da Segunda Guerra Mundial, ela matou mais ou menos 50 milhões de pessoas a 100 milhões de pessoas. Nos dias de hoje, dariam 200 milhões de pessoas a 400 milhões de pessoas. A gente vê que no Brasil realmente teve aí, estamos perto de 70 mil mortes, mas não se compara a quantidade de óbitos, evidentemente se evolui a tecnologia. E os nossos modos, os nossos hábitos mudarão para sempre. Realmente, lavar as mãos com muito mais frequência. Aí eu vou remeter à enfermagem, que há tantos anos diz isso, e fez a medicina mudar de conduta, e a saúde inteira mudar de conduta, e a enfermagem fez todos nós lavar as mãos, e tudo isso a gente deve realmente a esses momentos difíceis, que nós não queremos passar. Queremos heróis como a senhora, como vários colegas aí, queria parabenizar toda a equipe do Leonardo da Vinci, mas queremos heróis vivos, não queremos luta com luto, né? Então assim, parabéns por isso também, tá? A gente queria ter uma pergunta aqui: como é que a senhora acha que vai ser esse futuro pós-pandemia, esse novo normal? O que a senhora acha? Como é que vocês discutem isso no hospital? Eita, é o seguinte, eu acho que, Latif, as marcas da pandemia, elas ficarão, né? Marcas, como toda guerra, ela deixa marca, deixa perdas, muita perda, mas por outro lado, né, haverá, ou seja, a dificuldade que haverá, tanto a nível financeiro, né, não é só a saúde, né, mas o país vai sofrer, o mundo vai sofrer, mas por outro lado uma grande lição vai ficar, né, a lição do preparo, né, como que o Brasil e o mundo vai se preparar, como você disse, para o futuro, para o que vem depois. Então eu tenho a certeza de que, por exemplo, a medicina, a fisioterapia, a enfermagem, como você colocou, todos nós sairemos mais fortes, Latif, sairemos melhor, né? Eu tenho a impressão que nunca na história nós tivemos uma abertura tão grande como você viu agora, não é? Na verdade, as bases de dados todas abertas, né? Todas abertas, o compartilhamento, a Sobrafi, voltando aqui o assunto para a nossa Sobrafi, tem pelo menos 28 publicações. A AMIB também, são inúmeras, incontáveis, não é? Para auxiliar os profissionais, no sentido de dar apoio científico, apoio de todas as formas. Ou seja, aqui no Ceará nós estamos tendo a oportunidade também no Leonardo da Vinci de levar pesquisa lá para dentro, como a pesquisa do Elmo, que é todo desenvolvido aqui no Ceará, tá certo? Que está sendo também testado clinicamente, a primeira fase do Elmo, né? O teste dele, o teste de conceito, de usabilidade está sendo feito lá no Leonardo, outras pesquisas.
Então eu acho que o futuro para a fisioterapia e para a medicina vai ser melhor. Eu não tenho dúvida, nós vamos, olha, se você imaginar, por exemplo, posição prona, era quase um mistério, porque quase nenhuma UTI aqui em Fortaleza se adotava a estratégia terapêutica importantíssima, né, na insuficiência respiratória hipoxêmica. E o que aconteceu agora com a pandemia, né? Nós temos então profissionais de todas as áreas, né, que foram testados, foram à beira-leito, na prática, para fazer esse tipo de procedimento, esse tipo de estratégia terapêutica que era pouco utilizada ou utilizada em pouquíssimas UTIs. Então, o que vai restar para nós, em termos de fisioterapia, é uma formação muito melhor, né? Essas pessoas sairão mais alertas para o futuro. Eu acho que é um alerta também para nossas faculdades, para nossos cursos de pós-graduação. Isso deixou a gente assim, nunca mostrou esse painel tão claro para nós das nossas próprias deficiências, não é? Como sai hoje o profissional para o mercado de trabalho. Então, isso ficou muito claro que nós precisamos melhorar. Então, eu acho que a grande lição da pandemia exatamente no meio do sofrimento, no meio do alavancamento de tanto esforço para salvar a vida das pessoas, para abrir leito extra de UTI, né? Para trazer todo mundo para esse campo de batalha, o futuro, eu acho que é que essas pessoas enfrentarão dificuldades iniciais, mas que terão um futuro muito melhor, tá certo? No futuro, eu diria que a responsabilidade dos nossos governantes com a saúde, os nossos conselhos, os nossos sindicatos, eu acho que irão realmente alinhar melhor depois que passou por tanta dificuldade. Por isso que eu acredito que a dificuldade irá mostrar um caminho melhor para todos nós, professores, gestores, né, para os nossos conselhos, e essas cobranças virão pela própria população para que no futuro, como você disse, que a gente não tenha que ser pego de novo de calças curtas, não é? Frente a tamanha necessidade na área de saúde. Eu nunca estudei tanto, eu nunca vi tanto artigo disponível gratuitamente, eu nunca vi tanta gente estudar e nunca vi tanta gente unida ao mesmo tempo e tantos profissionais da fisioterapia, terapia ocupacional, enfermagem, medicina, todos unidos, irmanados e necessitando uns dos outros e serem recrutados para fazer isso de todas as áreas, certo? Assim, eu fico impressionado com esse esforço de guerra, né, para isso. E eu queria aqui parabenizar todos que trabalham em equipe, trabalham muito bem em equipe, porque mostrou a força do trabalho em equipe, evidenciou o fisioterapeuta no meio da equipe, evidenciou a terapia ocupacional na equipe e também no background da equipe, tá? Então assim, a gente quer parabenizar, porque assim, eu acho que eu estudei, imagina quanto que vocês não estudaram e não treinaram nesse período. Eu queria aproveitar o gancho da pergunta para falar sobre os estudos no Leonardo da Vinci com relação ao elmo e as mudanças que vamos ter. Por exemplo, a intubação se faz o máximo possível para não intubar. E agora que vai se fazer mesmo. Claro que com o Covid não pode fazer a não invasiva de uma forma mais liberada, né? Mas a posição prona, falou um colega aqui, o Glauco do HGF, ela é muito antiga no estado. Só que não era utilizada, não era conveniente, não era bem aceito. E eu perdi pacientes porque eu não ficava na posição prona pela obesidade. Perdi pessoas do meu interior, compadres da gente, porque eu não tinha condições de ficar na posição de prono. Então, aí o que acontece? Existem vários estudos de técnicas nossas, de técnicas já utilizadas, que nós juntos, todos em equipe, damos um excelente resultado. Eu queria que só falasse um pouquinho sobre isso, que é o tal do elmo, o elmo cearense, Dr. Marcelo Alcântara, do Dr. Guabiraba, que foi o meu engenheiro clínico da Policlínica, da Escola de Saúde Pública, da Secretaria de Saúde Pública, tá certo? Esse esforço todo. E queria também mandar um abraço pro Dr. Alexandre Costa,
da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência da OAB, de pessoas de doenças raras da OAB, que está aqui mandando um abraço para a senhora e para mim. Então, Alexandre, muito obrigado. Você é uma pessoa que é um parceiro nosso, a OAB também. E aí a gente está junto, é bom ver que você está como nós, tentando aprender e crescer todos os dias, também nessas outras áreas. Fala um pouquinho sobre o Elmo, sobre as pesquisas, sobre essa mudança, doutora. Pronto. Ricardo, antes de falar do Elmo, para mim não falhar aqui, você falou da terapia ocupacional e eu queria lhe dizer que os residentes da terapia ocupacional, da residência multi do Hospital de Messejana, nos supriram esse tempo todo, confeccionaram os coxins necessários para a posição prona e nos fizeram vários envios desse material fundamental para a posição prona, como você falou, que era então foi os residentes, né, da terapia ocupacional que ajudaram aí, juntaram forças para ajudar ao grupo. Vou solicitar ao governador colocar uns TOs lá no Da Vinci, porque aí você não precisa mais importar do Hospital de Messejana. Então, muito obrigada ao pessoal da terapia ocupacional e a todos os residentes do Messejana que também nos ajudaram. Então, você pediu para falar um pouco sobre o Elmo. O Elmo é um projeto realmente alavancado aí pelo professor Marcelo Alcântara, com mais 3 pesquisadoras que estão à frente, que é a Betina, a Juliana e a Gabriela Gomes. Somaram forças aí com o Senai, apoiados pela FIEC, pela Universidade Federal do Ceará, Secretaria de Saúde, Universidade de Fortaleza. Então, se eu estiver falhando aqui mais algum apoiador, e o Marcelo escolheu o Hospital Leonardo da Vinci para fazer a primeira parte da pesquisa. Então, o Elmo o capacete Elmo, na verdade, ele já vinha sendo utilizado há muitos anos na Itália e precisávamos fazer o nosso próprio protótipo, né? Então, isso foi desenvolvido com a tecnologia toda cearense. Na verdade, é um meio de aplicar suporte ventilatório não invasivo com o CPAP, tá? Que é uma técnica simples de pressão positiva contínua na via aérea. Muito mais, eu diria que possível de que isso. Pronto, obrigada aí por mostrar a foto que eu tinha colocado aqui na apresentação. Então, o Elmo ele foi desenvolvido para ser utilizado com um tempo recorde. Eles desenvolveram esse projeto num tempo realmente absolutamente muito rápido. Deve ter sido realmente não somente força da área de saúde, mas dos engenheiros que se juntaram a isso, né, a esse projeto, e desenvolveram lá com a equipe do Senai, e está na primeira fase de testagem, né, que é a prova de conceito, é a usabilidade, para depois passar para a utilização clínica. Então, eu não tenho dúvida que o Elmo brevemente estará sendo aprovado pela Anvisa para ser utilizado clinicamente, não só no Ceará, mas em todos os países, como por exemplo o Marcelo já recebeu várias ligações de Moçambique, de outros países africanos. Quer dizer, uma tecnologia extremamente importante para ser utilizada na época de pandemia e fora da pandemia também, tá? Não somente aqui na pandemia, como também para qualquer caso de insuficiência respiratória hipoxêmica, como no caso da edema de pulmão. Então, o mesmo CPAP que a gente costuma usar com máscara facial, né, poderá ser atendido pelo Elmo. E para dizer para você que o primeiro teste foi feito agora, o segundo paciente lá no Leonardo, uma paciente de 72 anos, e que usou o Elmo durante 3 dias, graças a Deus já foi desmamada da terapia, deu certo, e a perspectiva é que brevemente esteja sendo aprovado para uso clínico pela Anvisa. É um ensaio clínico que foi aprovado pela CONEP, e queria dizer também para vocês que atualmente a CONEP aprovou de 870 projetos que foram enviados para a CONEP pelo Brasil inteiro. São 12 desses projetos aqui do Ceará.
tá? E desses 12, tem 2 projetos que estão sendo realizados lá no Leonardo, que é exatamente o do Marcelo, do Elmo, e um segundo projeto que que também é da fisioterapia, envolvendo a fisioterapia no caso, que é o projeto do professor, aí deu um branco agora, né? Do nosso amigo da UFC, que está fazendo um projeto multicêntrico, trabalhando exatamente com funcionalidade, tá? Nosso colega Rafael Mesquita, que está com o segundo projeto lá. Temos 2 projetos, esse multicêntrico e o Elmo, 2 projetos bastante expressivos que estão sendo feitos lá no Leonardo da Vinci. Então, além da assistência, também estamos preocupados com a pesquisa. Ótimo. Eu digo particularmente o Elmo, porque eu conheço o Dr. Marcelo e conheço o engenheiro Davi Guabiraba. Esse Elmo eu falo Elmo cearense porque toda a tecnologia do Elmo não é nem chinesa, americana, alemã, ela é cearense. Dá para fabricar o Elmo no Ceará. Dá para fazer o Elmo com tecnologia, com insumos cearenses, salvo algumas válvulas, coisas do tipo que se compra em larga escala. O resto são coisas que funcionam e que são fabricadas no próprio estado. Portanto, a gente tem aí uma evolução e uma nova visão, uma visão de mundo para poder deixar autônomo, deixar os estados, o país com segurança na saúde, que é ter um Elmo fabricado no estado do Ceará, com insumos cearenses em sua maioria, se não me engano foi 90%, tá? E a gente tem que caminhar para isso. Como existe segurança alimentar, vai ter que existir também a segurança em ter a vacina quando ela vier, não deixar todo um país comprar vacina do mundo inteiro para poder proteger seu país, ficar na campanha política. Fazer um país comprar todos os respiradores do mundo para poder proteger o seu país, ficar de uma outra situação, ou proteger os seus profissionais de saúde, esquecer o resto do mundo, tá? Então assim, a gente precisa fazer muito isso. Os residentes estão falando aqui, eu queria abraçá-los, mandar um beijo a todos da residência multiprofissional, da terapia ocupacional. Sei que a senhora é uma defensora, a gente vai pedir para incluir a terapia ocupacional pelo trabalho brilhante que já desenvolve e por esse também dos coxinhos. Mas eu vejo essa história ser construída porque o Ceará é vanguarda em muita coisa. Na atenção básica, em muito. Ele criou o PSF, ele criou o Programa de Agente Comunitário de Saúde. E a gente aqui nesse momento, quando aperta, o cearense reage muito positivamente. Então eu acho que o Leonardo da Vinci está dando aula, está sendo uma escola, com a Escola de Saúde Pública se juntando, com a Unifor, com todas as entidades, com toda a engenharia possível, disponível, a gente vai realmente superar isso com êxito. Aí a pergunta que alguns colegas estão fazendo, nós estamos aí faltando só 15 minutos para acabar, com relação à questão da quantidade de profissionais e como vai ficar a fisioterapia pós-pandemia. Como é que você acha que vai ficar, doutora? Eu acho que vai ficar, como eu falei, eu acho que vai ficar muito melhor, vai melhorar a escola, na verdade. Eu acho que, como eu te falei, eu acho que nunca ficou tão claro que nós precisamos reagir de outra forma, né? A partir da formação, tá certo? Eu acho que tem que melhorar a formação, não tenha dúvida, tem que melhorar o mercado de trabalho, tá certo? Tem que melhorar, na verdade, a valorização profissional, não só a valorização da assistência, mas também em relação à remuneração. Então, são alguns pontos que ficaram claros para todos nós que precisamos melhorar. Então, ao longo da pandemia, nós fomos requisitados, solicitados, né, para ir realmente para frente, e o trabalho do fisioterapeuta realmente foi muito importante, como todos os outros, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, que na bênção do Papa, ele falou uma bênção direcionada a médicos e enfermeiros. Eu disse, gente, mas não é isso, é porque historicamente a medicina e a enfermagem foi que, na verdade, foi sempre o ponto da saúde. Mas nossas profissões são jovens, nossas profissões elas vieram depois. E hoje não é de jeito nenhum, nós não estamos sendo excluídos de jeito nenhum, muito pelo contrário, né?
nós temos um papel fundamental nesse momento, e eu tenho certeza, Ricardo, que daqui para frente isso veio como um alerta para todos nós. Como ser humano, vamos sair melhor dessa pandemia. Eu sempre digo que, como pessoa, nós aprendemos a ser mais generosos, mais resilientes, cuidar mais do outro, né? Eu acho que dentro da nossa própria casa nós olhamos melhor para nossas famílias nesse período de isolamento social, e eu tenho certeza que o período pós-pandemia vai ser um renascimento para todos nós, para o mundo, né? Eu acho que muitas coisas precisam ser feitas, e eu acho que a pandemia mostrou isso muito claramente. Nós vamos melhorar sim. Verdade. Eu entendo que a nossa relevância, ela foi exposta. Nós estamos oficiando a todas as UPAs do estado do Ceará e as municipais também, de Fortaleza, de outros municípios, para terem fisioterapia, porque a UPA virou um hospital, porque em alguns lugares que não tem mais UTI, ela virou uma unidade de pronto atendimento, mais UTI de longa permanência. A segunda coisa é, a gente precisa se valorizar sim, mas depende de cada um de nós. Como a senhora se valoriza, montou essa equipe, triou de 600, caiu para 139, tá? Hoje tem 70. A gente precisa de ter gente que faça a prova da Sobrafy, meus amigos. Senão não tem depois como exigir profissional especialista se ninguém passou na prova, ninguém fez a prova. Então a valorização parte da gente. O Conselho Federal dá essa oportunidade, dá também essa oportunidade à Sobrafy, e a gente tem que fazer a prova, para poder, depois de um tempo, a RDC 7 ou a lei, cobrar que tenha todo mundo na UTI com a prova da Sobrafy. E ainda vai, quando está com a prova, hoje em dia isso é obrigatório, chefe, quando está com a prova, quando já adquiriu esse conhecimento e provou, ainda tem desafios como essa pandemia, né? Você imagina. Eu também acho, quando fala assim médico e enfermeiro, arranha no meu ouvido, arranha, mas não me arranha no meu ego. As pessoas no mundo confundem nós todos, TOs, físios, fonos, médicos, todos, chamam tudo de médico, tá? No Brasil há uma separação. Aqui a gente tem que falar realmente isso. A gente tem que falar fisioterapeuta, terapeuta ocupacional. Mas infelizmente o resto do mundo, eles veem médicos, incluem a gente, e enfermeiros, tá? Então há uma dificuldade de linguajar mesmo, tá entendendo? De dificuldade, mas a gente vai lutar por essa valorização também no falar, também na diferenciação das profissões enquanto se dirigem a nós, principalmente a terapia ocupacional, que é muitas vezes esquecida e que é muitas vezes lembrada apenas como terapia ou fisioterapia ocupacional de forma errada. Hoje, inclusive, mandei um vídeo de uma reportagem muito bonita num jornal de grande circulação televisivo, falando da terapia ocupacional na UTI, no hospital, sobre tudo isso e no pós-pandemia, tá? Durante a pandemia também. Então aqui tem colegas perguntando como será o Leonardo da Vinci no pós-pandemia. Existe condições, existe previsão do ambulatório pós-pandemia no Leonardo da Vinci para atender quem já foi infectado, sabe muito bem, e que continua com algum tipo de problema. Eu tenho um tio que fazem 72 dias que ele teve Covid. Não precisou ficar entubado, mas a ressonância magnética dele ainda deu, a tomografia dele ainda deu 20% de vidro fosco. Ricardo, na verdade, isso é um problema que ainda não foi visto pelo Estado, talvez nem pelo Brasil. Na verdade, a quantidade de sequelas deixadas pela Covid-19. Então, isso. Que na época da época minha de faculdade, nós tínhamos aqui em Fortaleza a BCR, né? Nós tínhamos a BCR em vários pontos da cidade. Então, nós tínhamos para onde mandar, por exemplo, nossos sequelados de AVC, nossas crianças com paralisia cerebral. E hoje nós não temos nenhum ponto de referência para os nossos pacientes para trabalhar a parte funcional. Então, a reabilitação funcional, inclusive a pesquisa do Rafael Mesquita, é exatamente após
a Covid-19, ou seja, como viver depois, é um multicêntrico, é uma coorte prospectiva que vai durar 1 ano. Esses pacientes serão reavaliados pelo grupo da pesquisa durante 3, 6 e 9 meses até completar 1 ano. Então eu acredito que as perdas funcionais são enormes, tá? E o Leonardo, na verdade, ele é um hospital de referência para a Covid, mas lá nós como fisioterapeutas, o hospital não é porta aberta. O doente não retorna para ambulatório lá, tá? É um hospital, ele praticamente funciona como uma grande UTI e enfermarias, mas não para reabilitação para os Covid, que na verdade isso é uma demanda que eu acho que vai chegar mais cedo ou mais tarde na Secretaria de Saúde. Nós em Messejana também já fomos procurados por alguns pacientes que foram vítimas da Covid, para perguntar sobre como levar esses pacientes para um centro de reabilitação. Tá? E infelizmente nós não temos na rede da gente, na rede do Estado e municipal, para encaminhar essa demanda de pacientes pós-Covid. Ou seja, que aí é onde você me perguntou o que fazer com esse contingente de fisioterapeutas após a Covid. Tá? Então isso seria realmente uma demanda a ser levantada junto à Secretaria de Saúde, mas não junto ao Leonardo diretamente, né? Mas é uma necessidade da população, não tenha dúvida. Pessoas que ficaram internadas 30, 40 dias, foram traqueostomizadas, têm perdas funcionais importantes para o seu dia a dia, para a vida diária, deveriam realmente ser assistidas em algum centro de reabilitação. Tá? Então isso é uma preocupação de todos nós. Bom, o hospital é enorme, dá para fazer centro de reabilitação onde quiser, o Estado tem condições, ele é um hospital de referência também regulado, como você falou, por demanda regulada, né? Ele não vai lá à primeira procura, não é um hospital de porta aberta que a gente fala. E eu queria fazer aqui justiça, porque eu vi aqui um Instagram, reabilitação pulmonar, e descobri para a Daniela Gardano, que é a professora TT. Então um beijo, professora TT Morano, que está aí, disfarçada de reabilitação pulmonar, viu? Falou da residência, foi muito, e eu não mandei nenhum abraço para ela. Um beijo, professora TT Morano, da Hospital de Messejana, foi nossa professora, grande mestre, viu? Mas é isso, a gente está aqui encerrando, faltam só 6 minutos para concluir. A gente entende que temos que lutar por isso também, por esse ambulatório. A gente entende que o momento de ABCR, esse momento que existiu, já passou, isso tudo está bem distribuído hoje, mas a gente tem que ter um lugar de referência, como você está me falando, um lugar que faça estudo, um lugar que tenha condições também de ter uma UTI, um lugar que tenha condições de ter, caso uma recidiva haja nesse paciente, ele possa retornar para a UTI que o acolheu por regulação, que foi o Leonardo da Vinci, tá entendendo? Porque depois que ele sair de lá, se ele for para outro local, ou assim, vocês vão perder a linha, a linha que guia, a linha que liga esse estudo de coorte que está sendo feito. Então a gente está aprendendo, né? Eu acho que vai ser mais uma lição, mas eu acho que lá tem muito espaço, tem muito local. Estão me informando que estão abrindo um ambulatório pós-Covid lá no NAMI, tá? E vai ser uma coisa importante, mas vocês não deveriam perder esse elan da pesquisa, os estudos e o pós desse paciente, como é feito no mundo inteiro. Mesmo o perfil do hospital não seja esse, é um brilhante momento de aglutinar todo mundo que foi lá. 1.735 pessoas, tá? 919 outras 1.000 pessoas saíram, talvez algumas delas precisem retornar. Isso dá um estudo brilhante, maravilhoso. Tô querendo até me candidatar a fazer. Ricardo, você está falando de pesquisa e falando de assistência. Assistência, isso. Pesquisa e assistência. Então, como eu te falei, hoje a CONEP tem 565 protocolos de pesquisa, de ensaios clínicos, envolvendo o trabalho tanto da área médica como da área de fisioterapia,
todos esses projetos dessa linha ensaio clínico obrigatoriamente tem que passar pela CONEP. Isso, desses 565 já aprovados, tem mais pelo menos 400 projetos em análise da CONEP. Então, pesquisa e campo tem muito. E aqui eu acredito que serão as clínicas escola das faculdades, como o NAME, como da Universidade Federal, da Estácio, da Cristos e de tantas outras que vão abrir suas portas para acomodar esses pacientes no pós-Covid, visto que nós não temos nenhum centro de reabilitação ainda formatado para isso. Eu acredito que a preocupação da minha colega TT, que eu estou com saudade dela, lá do Messejana, deve estar com essa mesma preocupação. O nosso centro de reabilitação cardíaca do Messejana também não está preparado para isso, nem a pulmonar, nem a cardíaca, né? Então é uma demanda realmente, Ricardo, preocupante, que isso devemos nós, como fisioterapeutas, como nossos gestores da Secretaria de Saúde, realmente colocar em pauta o que fazer com essas pessoas com sequela após a pandemia. E estaremos nós, fisioterapeutas, com certeza, com muitos profissionais, né, capacitados e prontos para esse tipo de ação. Pronto, daqui já está sendo encaminhado, a gente vai encaminhar para o Conselho Municipal de Saúde, Conselho Estadual de Saúde, essa demanda do pós-Covid, também de parabéns ao Hospital Leonardo da Vinci, da equipe inteira, e da necessidade realmente de ter, tá? A TT está falando que é só ligar para o Messejana que já dá para receber pós-Covid, para marcar, então essa é uma informação de utilidade pública importante. Queria agradecer, estamos finalizando, partindo dos últimos 2 minutos, e a senhora pode fazer seus agradecimentos aí, mais uma vez, muito obrigado. Foi um excelente momento de conversa e de aprendizado, doutora. Obrigado. Ah, sim, com certeza, né? Uma família enorme que deve estar toda assistindo, então, com certeza. Então, eu agradeço a você, ao Conselho, pela oportunidade de estar aqui falando um pouco do trabalho que nós fizemos no Leonardo da Vinci. Aproveitar para agradecer aos meus colegas, fisioterapeutas colaboradores do Leonardo, todos eles, os que já passaram, que já saíram, os que estão lá ainda, os nossos gestores, a todos os amigos que estão nos assistindo. E com certeza, Ricardo, sei que você vai encabeçar essa luta, tá certo? Em relação à reabilitação pós-Covid junto aos nossos gestores maiores, tá certo? Então, muito obrigada. Conte comigo, querida. Desde sempre, a gente está aí batalhando há muito tempo, né? Por aquelas lutas do Hospital de Messejana, por tantos momentos de aflição que no final deram tudo certo, viu? Parabéns, obrigado. Gostei demais, a gente se vê. Até a próxima. Beijão. Até mais, pessoal. Boa noite para todos.